você a desligar o seu celular, botar no modo avião aí e se conectar com o alto agora. Amém? Esquecer tudo aquilo que a gente passou de ontem até chegar a esse momento de hoje e focar. Focar o coração, focar a alma, focar a mente nas coisas que vêm do alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso socorro. Amém? Graça e paz. Amém. Bom dia. Bom dia. Vou fazer aqui a leitura introdutória. Salmos 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que nós possamos confiar nesse Deus que tudo pode, tudo crê, tudo espera, que nós possamos estar sempre voltados a esse Deus que tudo pode fazer por nós. Amém? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, meu Deus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos a ti, cante, as minhas mãos eu quero levantar. Você vai fazer sua oração cantada agora, declarando ao Senhor que nós dependemos dele. Nós
cantamos e declaramos que Espírito enche a minha vida, é porque nós não temos força, querido. Nós não sabemos o que vai ser daqui a pouco. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que veio para soprar em cada um de nós, nos dará a condição necessária para vencer os desafios desse dia de hoje. Você vai cantar com toda a tua alma. Espírito enche a minha vida, cante as vozes declarando. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante de ti, Deus. Diante do teu altar. Amém? Pastor Oziel com a palavra em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa inundar os nossos corações aqui nesta manhã. Amém? Bom demais para nós podermos retornar aqui neste lugar para cultuar o nome do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu sempre digo, meus irmãos, Deus é tão perfeito que Ele tem algo preparado para cada um de nós, da nossa maneira, para que a gente possa entender claramente de que Ele está aqui neste lugar, de que Ele é vivo e de que Ele tem cuidado de nós. Cada dia nós temos percebido o cuidado do Senhor. E quando nós temos essa oportunidade, então, de parar a nossa correria, eu digo que se não fosse esse culto, cada um já estaria nos seus afazeres, né? Mas quando nós podemos, então, parar um pouquinho, ouvir a voz do Senhor, e ouvindo essa voz, então, vindo dos altos céus, entender claramente aquilo que Ele tem para nós, nós podemos garantir que o nosso dia vai ser bem melhor do que um dia sem estar na presença do Senhor, fazendo esse culto tão maravilhoso aqui neste lugar. Eu quero convidar você, por gentileza e bondade, que fique de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor, e isso nós fazemos com reverência. Se você tem a Bíblia no seu celular, Magela falou que era para você desligar, mas Magela, vamos deixar claro, para ler a Bíblia, pode deixar claro, tá? É só para não ficar no TikTok, essas coisas que não traz edificação para a sua vida. Mas para a palavra de Deus, você pode deixar conectado 24 horas aí, porque a palavra é viva e certamente ela entrará no seu coração e na sua mente. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, registrado no capítulo 7, nós vamos pensar do verso 24 até o verso 27. Na minha Bíblia, o tema desse texto é os dois fundamentos. Pode ser que na sua Bíblia tenha outro tema, mas é para que você possa entender os dois fundamentos, os dois pilares, alguma coisa que vai não completar com a outra, para que cause um nosso entendimento melhor. A palavra de Deus então diz assim, meus irmãos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, esse sim será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche os teus olhos abaixo da tua cabeça no nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor em oração. Nós queremos te agradecer, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor permite a nós de podermos nesta manhã adentrarmos até o teu santo dos santos, juntos com os nossos irmãos, e podermos cultuar o teu santo nome. Deus, agora nós já cantamos louvores ao teu nome, já exaltamos ao Senhor, mas nós necessitamos ouvir a tua voz. Por isso eu quero suplicar ao Senhor, por autoridade vinda dos altos céus, eu quero suplicar ao Senhor misericórdia sobre a minha vida, Deus. Mas por favor, não se aparte de nós, não deixe, ó Deus, que nós não entendamos aquilo que foi dito aqui nesse momento. Por isso, através do teu Santo Espírito, eu quero suplicar que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós oramos agora mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero pensar com vocês rapidamente nesta manhã sobre o tema uma questão de escolha. Só para ficar um pouco mais claro esse texto que nós terminamos de ler, nós vamos perceber aqui que quando começa lá no capítulo 5, ele traz o tema do Sermão da Montanha. O que é isso? O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, nada mais é do que um discurso que Jesus fez, e esse discurso é encontrado tanto no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, quanto também no Evangelho de Lucas. E a ideia de Jesus nesse discurso era trazer para os seus discípulos, trazer para aquelas pessoas que ali estavam aos pés daquele monte, o entendimento de lições práticas da nossa vida, sobre a nossa conduta moral, sobre os nossos princípios, tudo aquilo que normatiza, tudo aquilo que orienta a vida cristã. E na verdade também esses discursos, eles podem ser ditos ou considerados como um resumo daquilo que nós dizemos ser o reino de Deus, resumo daquilo que vai dizer como que funciona fazer parte do reino, entrar no reino e servir a esse rei que nós terminamos de cantar quando nós cantamos o cântico. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Um estudioso, um grande teólogo e escritor, chamado John Stott, ele diz que a essência, na verdade, desse sermão da montanha, ou desse sermão do monte, que começa lá no capítulo 5, é tão somente um apelo de Jesus Cristo para que os seus seguidores possam ter uma vida diferente de todos aqueles que já estavam ali querendo seguir a Jesus. Ou seja, era que aqueles que se chegassem até Jesus pudessem ter uma vida transformada, e com essa vida transformada então, eles iam caminhar na contramão de tudo aquilo que o mundo estava dizendo que era certo. E Jesus trata vários assuntos aí nesse sermão do monte, e esta palavra chega até nós, e nós vamos perceber claramente que além de muito importantes serem esses princípios éticos, morais, eles também podem trazer para nós uma conotação da verdadeira revelação daquilo de que muitas vezes nós entendemos ser ruim para as nossas vidas, nós entendemos ser desagradáveis para nós. Diante de Deus, na verdade, é o que realmente vai nos levar a conhecer, perceber e provar a verdadeira felicidade. É na palavra de Deus. O entendimento claro de Jesus dizendo para os seus discípulos é que eles pudessem então poder, ou em algum momento, ter condição de fazer uma escolha para a sua vida.
em algum momento eles pudessem então dizer: a partir de agora eu quero escolher viver assim, eu quero escolher fazer assim. E eu não vou ser prolixo, mas também eu não vou deixar de falar para vocês aqui nesta manhã: a nossa vida, ela é sim pautada em escolha o tempo todo. Todo o tempo nós precisamos escolher. E para ser mais claro ainda, eu posso dizer para os irmãos que são as nossas escolhas que irão direcionar para um presente ou um futuro de sucesso ou fracasso. Biblicamente falando, eu estou dizendo para você que é a questão da lei da semeadura. Tudo que eu plantar, tudo que eu semear, certamente é o que eu vou colher. Pastor, eu conheço alguém que ele tem uma vida tão boa, ele é tão feliz, ele é tão próspero. Você pode perceber que as suas escolhas foram realmente escolhas que chegaram a esse tempo de colheita na vida dele, de uma prosperidade, de uma paz, de uma alegria que só o Senhor Jesus pode dar para nós. Mas quando nós lemos esse texto, eu quero considerar com os irmãos algumas palavras-chave que está escrito aqui nesse texto, e não está aqui por um acaso, mas está aqui para que nesta manhã também, como eu disse que a nossa vida é uma questão de escolha, após ouvirmos esta palavra, após ouvirmos esse sermão, nós possamos então saber escolher o que nós queremos para nós. E uma das palavras então que está ali nesse texto é a palavra ouvir. Começa já o texto dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Mas aí quando nós vamos então entender o teor, vamos então entender a raiz da palavra, nós entendemos claramente de que o ouvir não é o que você está ouvindo agora a minha voz. Não é o que você pode ouvir daqui a pouco, uma canção no rádio, no seu celular. Não são os barulhos das máquinas que daqui a pouco serão ligadas, e aí você vai começar a perceber que existe um som no ambiente em que você está. Mas o ouvir que Jesus está dizendo aqui na palavra de Deus é sobretudo assimilar, trazer para dentro de si, deixar-se provocar e reagir àquilo que foi falado. Ou seja, não existe nada mais sublime para uma vida espiritual de que um relacionamento com Deus, do que ter a capacidade de escutar e deixar que tudo aquilo que ele foi falado para você possa alcançar o teu coração. Logo nós vamos perceber então que o ouvir não é simplesmente o fato de que você tem uma boa audição e o que eu estou dizendo agora você está ouvindo, mas é o fato de que aquilo que você está ouvindo nesta manhã vai causar em você uma mudança, vai levar você a uma reflexão, e sendo assim você vai tomar uma decisão, e que essa decisão certamente irá agradar a Deus. Quantas pessoas, elas não ouvem a palavra de Deus? Observe que o texto vai dizer: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras. Mas nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas que elas não dão ouvido à palavra do Senhor. Elas não dão crédito para a palavra do Senhor. Elas acham bonito ler a Bíblia. Elas acham bonito ver um adesivo estampado. Elas acham bonito ver uma camisa com algum dizer. Mas ela não dá crédito naquilo que ela ouviu, naquilo que ela viu. E certamente quando nós não damos crédito, nós estamos dizendo com as nossas ações, com as nossas atitudes, que aquilo que Deus pensa sobre mim, eu não estou nem aí. O que importa na verdade são as minhas decisões. O que importa na verdade é aquilo que eu acho que está certo. O que importa na verdade é aquilo que eu considero ser o melhor para a minha vida. Mas eu preciso lembrar você de um fato que aconteceu no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Deus, quando cria o homem, Deus não criou o homem para a perdição. Olha que coisa legal. Deus criou o homem para que ele pudesse reinar ali. Coloca ali no jardim, coloca ali naquele paraíso. Só que Deus fala bem assim para eles: ó, vocês podem comer o que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Está vendo aquela árvore ali, ó? Naquela árvore você não pode nem chegar perto, você não pode comer do fruto dela. E a primeira coisa que o homem fez, depois de
Deus ter falado com ele aquilo que ele poderia e aquilo que ele não poderia, foi não dar crédito à palavra de Deus. E você sabe o que aconteceu. A partir daquele momento, então, houve essa quebra de relacionamento de Deus com o homem. O pecado chegou não somente lá, mas chegou até aqui justamente por causa de uma desobediência. Logo eu preciso dizer para você, se você ouve a palavra do Senhor, mas se você não dá sentido, você não dá ideia, você não dá atenção ao que você está ouvindo, você precisa considerar muitas coisas na sua vida, principalmente de que você é desobediente à palavra de Deus. A outra palavra também que o texto traz para nós aqui é a palavra praticar. Ele vai dizer assim, ó, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica. E aí nós vamos perceber então que praticar é colocar alguma coisa em uso, não é isso? É pôr algo em prática, é realizar. E Jesus estava dizendo então, olha, vocês precisam ouvir as minhas palavras e vocês precisam colocar em prática essas minhas palavras que vocês estão ouvindo. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 e 25, nós vamos ver essa verdade também, escrita pelo servo de Deus, quando ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que foi ouvido, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Logo nós entendemos então que existe também uma orientação dada pelo Tiago, que servo de Deus Altíssimo, para que aquilo que foi ouvido seja então praticado. Na verdade, o que faz sentido na nossa vida é quando nós ouvimos e quando nós praticamos. E isso vai nos dar a conotação bíblica de que quando nós fizemos isso, quando nós fazemos isso, nós somos chamados então de homem, mulheres, pessoas prudentes. O que o nosso Aurélio vai dizer sobre a palavra prudente? É alguém que tem prudência, que não procura o perigo, é alguém que é cauteloso, é alguém que é sensato, é alguém que é ajuizado. Eu achei fantástico essas informações, porque nós vamos perceber então aquilo de forma muito clara que Jesus estava querendo dizer com aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Na verdade, meus irmãos, quando nós voltamos um pouquinho mais atrás, nós vamos perceber muitas orientações de Jesus diante de todas as coisas, ou talvez algumas coisas, que poderiam direcionar a nossa vida, o bem-estar, entendendo que Deus tem para nós uma vida plena, aqui na terra, enquanto nós estivermos vivendo aqui. Ele oferece para nós uma vida plena. E o texto vai trazer muitas recomendações, muitas orientações. E então quando chega aqui no capítulo 7, a partir do verso 24, é como se fosse a finalização. Diante de tudo que ele falou, diante de tudo que ele orientou, ele vai dizer, olha, mas tem uma questão. Aquela pessoa que ouve a minha palavra, que ouve a palavra de Deus, e coloca esta palavra em prática, será comparado a um homem prudente. E aí ele compara esse homem prudente com aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem gosta de construção aqui? Levanta a mão. Gosta de construção? Eu gosto de construção. Fui fazer a minha fábrica lá na minha casa, um terreninho lá na minha casa. E aí, um amigo nosso, por bondade, fez um projetinho, e no projeto ele colocou algumas especificações lá, e eu quis debater com ele. Eu disse para ele, mas Ezequiel, o que eu vou gastar aqui, rapaz, para fazer essa obrinha tão pequena, no final não vai valer a pena. E aí ele foi muito categórico, e ele disse assim, pastor, você tem duas opções. Você pode seguir o meu projeto, eu estudei para isso, eu quero o melhor para a sua vida, e eu estou te oferecendo aquilo que vai te causar segurança no futuro.
ou você pode seguir a sua intuição, fazer aquilo que você acha que está certo, que só depois de pronto, quando acontecer alguma coisa, uma tragédia, você vai poder dizer: realmente eu errei nos cálculos e eu não sabia o que estava sendo feito. A nossa vida, ela é assim. E é por isso que Jesus então vai considerar o homem sensato com aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Nós sabemos, meus irmãos, que quando nós vamos fazer uma construção, a primeira coisa que deve ser feita é a avaliação do terreno. Nós vamos perceber como que é o terreno para saber qual é a profundidade, qual é a largura, qual é o material que vai ser usado ali naquela edificação. E aí o texto também vai trazer algumas orientações do homem que ouve a palavra de Deus, do homem que não põe em prática a palavra de Deus. Aí nesse caso ele não é considerado mais alguém sensato, mas ele é considerado um homem insensato, um homem imprudente, um homem tolo, que construiu a sua casa sobre areia. E aí nós já aprendemos que essa construir a casa sobre areia é alguma construção superficial, é alguma coisa que não tem profundidade, é alguma coisa que não tem firmeza, é alguma coisa que não tem raiz, é alguma coisa que está sujeito às intempéries do tempo, a qualquer vento, a qualquer chuva, a qualquer condição contrária, que essa obra vai cair e vai causar uma grande ruína. E aí então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender claramente de que esta não é a vontade de Deus para nós, mas ao contrário, a vontade de Deus para nós é que nós realmente façamos a nossa construção em cima de um solo, que esse solo vai garantir para nós firmeza até o último dia das nossas vidas. E nós aprendemos, Magela, claramente, de que se existe uma rocha que vale a pena edificar a nossa casa, vale a pena edificar a nossa vida, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a rocha, ele é a terra boa que nós podemos edificar a nossa casa. E o que vem a ser então, pastor, essa edificar a casa sobre a rocha? Edificar a casa sobre a rocha significa que nós nos tornemos então discípulos, seguidores daquele que é o maior mestre por excelência. E quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós ouvimos os seus ensinos, rapidamente nós vamos então correr e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Edificar a nossa casa sobre a rocha não é agir com imprudência, não é construir nada com superficialidade, mas é fazer algo com profundidade. Logo eu preciso dizer para você que se existe alguma coisa que vai te levar para construir algo que vai edificar de verdade a sua vida e vai tornar sólida a sua vida diante dessa rocha, é a obediência à palavra do Senhor. É bem verdade que na nossa vida, em muitos momentos, em vários momentos, podem surgir grandes tempestades contra nós. E Jesus usa essa explicação. Ele vai dizer que o problema de você construir a casa ou na rocha ou na areia, não tem problema nenhum. As duas casas, elas foram construídas talvez com o mesmo material, porém a maneira que foi construída que vai dar o problema. E ele vai ressaltar então que na verdade o que pode trazer problema para nós é o dia que a tempestade chegar na nossa vida. E nenhum de nós, meus irmãos, mas nenhum de nós mesmos, estamos livres de acontecer alguma coisa no dia ruim na nossa vida. E quando isso acontecer, aquele que está firmado sobre a rocha, que é Jesus, certamente ele vai conseguir tocar a sua vida, ele vai conseguir caminhar, ele vai conseguir andar em direção à mudança. Mas aquele que não estiver firmado em Cristo Jesus, aquele que não estiver firmado nessa rocha, certamente, como a palavra mesmo orienta para nós, vai cair e será grande a sua ruína. Na verdade, quem é o insensato aqui escrito por Jesus? O insensato é aquele, como nós já sabemos, que não é conforme o bom senso. É aquele que não sabe usar a razão. É aquele que está sem juízo. É aquele que faz atos que são contrários àquilo que nós chamamos de o bom senso ou a justa medida. É o insano, ele é o louco, ele é o delirante. É como você olha para alguém e fala bem assim:
fulano não está no seu estado normal. Fulano, ele está falando alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa e não está comprovando que ele tem juízo. É a mesma coisa daquela pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. O que nós podemos entender então aqui, meus irmãos? Nós podemos entender que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos colocar em prática. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, ele é considerado um sábio. E é o que eu acho mais interessante, não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que Deus compartilha conosco, para que nós possamos então usufruir. Podemos entender também que quem ouve a palavra e coloca em prática, ele demonstra que ele depende de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Muitas coisas nós conseguimos fazer, muitas coisas nós podemos fazer, mas muitas coisas só o Senhor nosso Deus pode fazer na nossa vida. E é por isso que eu e você precisamos depender de Deus. Quem ouve a palavra e coloca em prática, ele é feliz. Quem ouve a palavra de Deus, coloca a palavra que foi ouvida em prática, eu posso garantir para você que ele é feliz. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso com muita convicção no meu coração, quando eu olho para a palavra de Deus e percebo o cuidado que ele tem conosco desde lá do Antigo Testamento, desde lá dos primórdios, desde lá quando tudo começou até os dias de hoje. Nós vamos perceber que aquelas pessoas que dão crédito à palavra de Deus, elas levam uma vida de felicidade. E não é a felicidade que o mundo pode dar para nós. Eu não estou dizendo de momentos bons, pelo qual nós achamos que realmente é o melhor para nós. Mas eu estou dizendo daquela felicidade que está conosco, mesmo quando tudo não está legal. Mesmo quando nós estamos atravessando uma grande luta, alguma dificuldade. Nós deitamos, nós dormimos, porque o Senhor nos faz repousar, como diz a palavra dele, e nós levantamos e encontramos essa felicidade. Mas nós só fazemos isso porque nós ouvimos e nós colocamos em prática. Meus irmãos, eu posso garantir para vocês aqui nesta manhã, os planos de Deus para nós são os melhores planos e os maiores planos para a nossa vida. Deus não tem plano de desgraça na sua vida. Deus não tem plano de maldição na sua vida. Deus não tem plano de que você seja um fracassado. Deus não tem plano que você não seja bem sucedido. Ao contrário, os planos do Senhor são os melhores planos que você pode realmente tomar posse e seguir na sua vida. Mas para que isso aconteça, você deve fazer a escolha certa, porque são essas escolhas certas que irão direcionar tudo na sua vida. Mas tudo mesmo. Eu estou dizendo isso para você com muita certeza. As escolhas que nós fazemos de ouvir a palavra de Deus e de colocar em prática a palavra de Deus, é ela que vai garantir para nós realmente aquilo que nós tanto almejamos. Eu posso então chegar à conclusão dizendo de que construa a sua casa sobre a rocha, esteja firme no dia da tempestade. Jesus, ele é a nossa rocha. E todos aqueles que estão firmados nessa rocha, nele jamais se abalarão, porque esta é a promessa de Deus para todos nós. Quando nós firmamos quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, nós estamos sendo prudentes, nós estamos sendo sábios e nós estamos nos preparando para o dia da adversidade. Nós estamos nos preparando para o dia mau. Nós estamos nos preparando para o dia da luta. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Mas ela pode vir no teclado? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu poderia estar na minha casa, eu poderia estar no meu trabalho, mas aprova o Senhor eu estar aqui nesta manhã e ministrar ao teu coração esta palavra.
Você pode ouvir tudo que eu falei desde o começo, não considerar nenhuma palavra dessa, fazer de conta, esse cara não sabe o que está falando. Falou uma grande besteira, só falou bobagem. Ou você pode ouvir essa palavra, considerar o que eu disse para você, porque eu disse pautado na palavra de Deus, e pedir ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia da sua vida, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te fortalecer, para que Ele possa te mostrar aquilo que você não consegue ver com os olhos humanos. Você precisa que o Espírito Santo te ajude para que você tenha uma vida transformada e uma vida que venha para Deus. Nesta manhã, o Senhor está aqui entre nós e Ele está dizendo para você: por mais que você tenha construído a sua casa sobre a areia, eu tenho algo maior e melhor para você. E é por isso que você deve procurar sempre construir a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha. E a rocha que nós estamos dizendo se chama Jesus. Além das religiões, além das suas crenças, você precisa tomar uma decisão diante de Deus. E aí você pode fazer isso, ou você pode continuar do jeito que sempre foi. Mas nesta manhã você não vai poder dizer que você não teve mais oportunidade. Que esta palavra de Deus, ela encontre o teu coração como uma terra fértil. Que esta palavra de Deus ministrada nesta manhã possa encontrar a tua mente, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, e que você possa ter uma vida feliz e próspera diante do Senhor. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que tem tirado a sua paz, eu não sei o que tem tirado a tua alegria, eu não sei o que tem, trabalhado dentro de você, mas nesta manhã eu quero dizer para você: o Senhor Deus se importa contigo e Ele tem algo maior e melhor para você, muito além de tudo aquilo que você já tem provado. Se coloque diante de Deus, permita Deus trabalhar claramente, e você vai entender e vai valer a pena em todo tempo, em todo momento, estar diante de Deus e permitir que Ele possa dirigir sua vida. Pai, mais uma vez nós falamos contigo através da oração. A tua palavra, Deus, ela é muito clara para nós. Não precisamos nada mais para que possamos entender. O Senhor trouxe para nós nesta manhã uma reflexão de que existem dois fundamentos apenas. Existe aquele que constrói sobre a rocha, existe aquele que constrói sobre a areia. Aquele que constrói sobre a rocha, ele pode encontrar dificuldades para perfurar o solo, ele pode encontrar dificuldades para preparar a base, mas Deus, nós cremos de que quando tudo isso passar, nós vamos perceber uma edificação onde vento nenhum, tempestade nenhuma é capaz de derrubar. Mas também nós aprendemos nessa manhã, Deus, que existe aquele que é o insensato, o imprudente, o louco, que ele constrói a sua casa sobre a areia. Não há, ó Deus, profundidade na sua base. E nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, lutas, adversidades, preocupações, aflições vêm sobre nós. E nós chamamos isso de tempestades da vida. E quando essas tempestades chegarem, então, Deus, diante desses que construíram sobre a areia, ela será maior do que a fundação. E certamente vai cair, a casa vai cair, a ruína na vida desses que procuraram construir sobre a areia. Por isso, nessa manhã eu quero te pedir misericórdia. Nessa manhã eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor olhe para nós, mesmo sendo nós não merecedores, ó Deus, de Ti, que o Senhor, no nome de Jesus, nos dê condições
para que as nossas decisões possam ser decisões, ó Deus, que estejam alinhadas com a tua vontade. Que as nossas escolhas possam ser escolhas que venham refletir em nós, mas também, Deus, servir para abençoar as outras pessoas. Pai querido, nós sabemos como é difícil escolher a porta estreita, como é difícil escolher o caminho estreito. A tua palavra orienta, Deus, dizendo que é esse caminho que nos leva até o Senhor. Mas da mesma forma, aquele caminho largo é esse caminho que nos afasta de ti, nos leva para a perdição e ao fogo eterno. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Eu quero te pedir, Deus, que a palavra que foi ministrada aqui possa alcançar corações e que nós possamos, ó Deus, fazer desse dia um dia diferente para a nossa vida. E que tudo que nós formos fazer, onde nós formos passar, onde colocarmos as plantas dos nossos pés, nós possamos abençoar e receber a bênção do Senhor. Perdoe, a Deus, as nossas falhas. Perdoe os momentos que nós temos dado crédito àquilo que não causa edificação na nossa vida. Aquele momento, ó Deus, em que nós não consideramos a presença do Senhor e nem aquilo que o Senhor tem colocado para nós como princípio e como direção. Pai, que nesta manhã nós possamos, no nome de Jesus, entender claramente tudo que o Senhor tem para nós e que nós possamos tomar posse disso. Nos ajude, Deus. Nos ajude para que as nossas escolhas possam ser escolhas que venham realmente trazer bem-estar para nós, mas que essas nossas escolhas possam nos caminhar, ó Deus, para que nós possamos ter a vida eterna ao lado do Senhor. Perdoa cada momento em que nós temos fracassado contra o Senhor e nos abençoe nesse tempo. Nós oramos mais uma vez no nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa nesta manhã, no nome de Jesus, a partir disso que você ouviu, tomar decisões que possam realmente favorecer a sua vida, mas em primeiro lugar, que as suas decisões possam alegrar o coração do nosso Senhor. Eu quero convidar todos vocês a ficarem em pé e nós vamos fazer a última oração. Está na hora já, Marcelo? Eita glória. Que você possa, no nome de Jesus, nesse dia, escolher pelo Senhor, escolher fazer a vontade do Senhor, e que a bênção do Senhor possa estar sobre você, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por poder estar aqui neste lugar. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu condições de podermos cultuar o Teu nome nesta manhã. Nós nos alegramos e celebramos ao Senhor, porque o Senhor é o dono da vida e é o Senhor que tem nutrido em nós. Eu quero a Deus te pedir que o Senhor abençoe cada um desses meus irmãos, meus amigos que aqui estão, e que esse dia possa ser um dia diferente na vida deles. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, as benditas e doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar com todos nós aqui reunidos neste lugar, com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.